Político de volta, hoje entrevistando Vinícius Miguel, candidato ao governo. E no bloco anterior, eu tinha deixado em aberto a questão do setor produtivo de Rondônia, Vinícius, que hoje representa aí praticamente 70% do nosso PIB, né, que vem da pecuária e da agricultura. Confúcio Moura, antes de deixar o governo, ele tinha criado 11 áreas de reservas, que hoje é uma questão que está sob júdice, né? O Tribunal de Justiça se envolveu, a Assembleia também, mas enfim, isso aí vai ter que ser resolvido em algum momento. Essa criação de 11 áreas de reservas, ela criou também um problema social, tendo em vista que essas áreas, a grande parte delas, se não me engano 9 delas, já são ocupadas há mais de 2 décadas, ou até mais. E, enfim, já se consolidou comunidades inteiras nessas regiões. E a gente tem também o teu partido, historicamente, ele tem uma luta pelo meio ambiente. Marina Silva, que foi ministra do meio ambiente, que inclusive aqui em Rondônia o pessoal torce bastante o nariz para ela, né? Como é que você, Vinícius, pretende administrar essa situação, tanto na questão partidária, quanto na questão, a necessidade que o Estado tem? Alan, antes eu gostaria de até convidar as pessoas a verem o Estatuto da Rede de Sustentabilidade, que enquanto uma organização política tem refutado soluções muito simplificadoras e redutoras. Nisso, a dimensão de sustentabilidade na rede de sustentabilidade tem cerca de 7 a 9 dimensões, inclusive uma dimensão estética, o que trazendo para o setor produtivo, talvez nós poderíamos pensar em uma sustentabilidade estético-financeira a partir da geração de valor pelo turismo. Turismo de pesca, turismo de lazer, né, o turismo ecológico. Então, outras roupagens que foi experimentado em outras unidades federativas e até em outros países e que foi capaz de gerar emprego e renda com um menor impacto ambiental e com uma mitigação das consequências sociais disso também. Rondônia, todavia, nós temos que reconhecer que tem inúmeras peculiaridades. Uma delas é, por exemplo, uma população ribeirinha, de uma forma de vida mais tradicional. E com isso, a grande mecanificação da agricultura, por exemplo, dificilmente vai conseguir produzir efeitos de geração de renda como poderia em outras sociedades, até pelo próprio modo de vida. Mas eu acho que o aspecto essencial que falta na discussão socioambiental é o elemento de diálogo e negociação republicana. Uhum. Porque o que acaba se acontecendo é a incidência política de grandes interesses e sempre interesses externos, interesses que não são exatamente daquela localidade. Sejam interesses de grandes corporações que querem, né, despejar seu maquinário agroindustrial, seja interesse de empresas que querem vender agrotóxicos com um nome bonito de defensivo agrícola, né? E aí estamos, né, nos alimentando de veneno, como às vezes interesses de outros organismos multilaterais que têm interesse em financiamento ou em outra mudança. O que eu penso, e é uma opinião muito particular, mas também escudada em um conjunto de leituras, é que nós precisamos pensar nessa dimensão de diálogo e negociação republicana na temática socioambiental com uma preocupação clara que é o desenvolvimento regional sustentável. É pensar como que nós poderemos conciliar alguns desses interesses ou reduzir os impactos disso. Olha, essa região já sofreu muita ação antrópica, né, como os ambientalistas falam, já tem uma grande degradação. Ok, é possível recuperar essa área? É possível gerar emprego e renda a partir de outras formas produtivas aqui, como mencionado, turismo, né, uma agricultura familiar, uma forma de permacultura, né, uma agricultura com os princípios da agrofloresta, né, de integração do homem e natureza, com uma diversificação da produção? Não, não é. Ok, então vamos respeitar isso aqui e olhar para o outro lugar de modo que evite a expansão, talvez, dessa área. Uhum. Até porque a exploração excessiva do meio ambiente gera uma série de impactos adversos para a própria economia, né? A perdição de solo, erosão, são impactos deletérios que depois vão impactar reduzindo a produtividade da agricultura. Então, ninguém em sã consciência
vai querer uma exploração absolutamente predatória, devastadora e que arruine o meio ambiente. Assim como ninguém acha que isso aqui é um santuário sagrado que ninguém pode se beneficiar. Para quê? Para fazer uma reserva de capital, para o capital financeiro internacional, depois vir aqui, derrubar tudo, se apropriar, como acaba fazendo muitas vezes, por exemplo, com a questão da soja, né? Financia lógicas contraditórias até, como uma grande estudiosa da Amazônia, do meio ambiente, Berta Becker, fala, né? Você financia a expansão da soja, que é altamente impactante para o meio ambiente, não gera emprego e renda na sua maioria dos casos, porque é absolutamente concentradora, né? Claro. Precisa de grandes propriedades. Olha, e a agricultura familiar não pode ser vista aí como uma alternativa também da grande propriedade? É óbvio, ninguém está falando em fechar e encerrar o agronegócio, mas é pensar um equilíbrio, uma diversificação da pauta produtiva, de modo a tentar encontrar conciliação de interesses. Hoje, por exemplo, a agricultura familiar, segundo alguns dados do IPEA, corresponde a 70% da produção de alimentos no Brasil. Isso é um dado que precisa ser melhor observado. Talvez, se o dado for exagerado, vamos dar o braço a torcer, que seja metade da produção. Olha, é o pequeno trabalhador no campo que, muitas vezes, sem acesso a crédito, sem título da sua terra, sem qualquer apoio dos órgãos de fomento, sem poder contar com um agrônomo, com um zootecnista, com um veterinário, acaba produzindo a comida que está na nossa mesa. Então, como fomentar isso? Através do associativismo, através do cooperativismo, inclusive cooperativismo de crédito, uma microfinança, né, pequenos empréstimos que possam a juros reduzidos que possam facilitar o início até de uma industrialização dessa pequena propriedade. Ao invés dele vender só o leite, ele vai produzir queijo, ele vai produzir doces, ele vai produzir iogurte, né, vai fazer uma associação que vai conseguir esse tipo de produção. Por que não hoje, até com a tecnologia, inclusive as redes sociais, colocar o produto dele para vender na internet e atingir um pequeno mercado local, fomentando ainda mais a economia ou os arranjos produtivos locais. Então eu acredito que é preciso olhares diferenciados, reconhecendo a peculiaridade da gente. Uma peculiaridade de sermos um estado fronteiriço, de sermos um estado novo, de sermos um estado amazônico. Então, nessa pegada aí de ajuda, de auxílio, vamos dizer assim, o estado de Rondônia nos últimos anos, pelo menos na última década e meia, incentivou a criação de tambaqui, que não deu certo, incentivou pirarucu, agora mais recente, que também não deu certo, plantio de café, que foi uma das coisas aí que vem dando certo graças ao trabalho da Emater e da Embrapa, mas é uma cultura diferenciada, vamos dizer assim, e os programas eles não vão tendo continuidade, né? Até talvez por falta de conhecimento mesmo, porque cada um que assume a SEAGRE, em algum momento ele resolve mudar totalmente o foco. A sua gestão tem alguma coisa focada, assim, já pensada, tipo, nós vamos produzir, sei lá, leite, vamos incentivar a produção de leite? Vocês já pensaram? Olha, a nossa ideia é diagnosticar os arranjos produtivos locais nos municípios que já estejam dando certo, que possam ser fomentados. E aí é evidente que, como eu falava, o Estado não dá conta de tudo, é pensar na parceria com esses vários órgãos que você citou, né? Embrapa, Emater, para muito além da exclusividade da SEAGRE, até envolver o Sistema S como um todo, que tem trabalhos belíssimos, inclusive de consultorias, de pesquisas, pensando na formação massiva de pequenos produtores. É quase que, com o perdão talvez da comparação exagerada, mas o Velho Oeste estadunidense. Você transformou uma grande massa de pessoas sem terra em pequenos proprietários que possam produzir. Então, por que não pensar nessa diversificação da pauta produtiva através dessa mão de obra atualmente subocupada ou até desempregada? Agora, com relação aos experimentos que não deram certo, eu acho que é um pouco disso, né? É um acúmulo de tentativa e erro, e o que a gente precisa fazer, enquanto sociedade, não só enquanto governo, é ter esse acúmulo e a capacidade de observar e falar, olha, isso por aqui não deu certo, né? O que dá para aprender, o que dá para tirar dessas capacidades produtivas. E nisso eu não deixaria de fazer o meia-culpa e chamar a atenção, né, para a instituição em que eu trabalho, a Universidade Federal de Rondônia. Olha, né, o que mais nós poderíamos fazer para ajudar a transferir conhecimento, transferir know-how, observar essas cadeias produtivas, pensar em como fomentar elas. Talvez pequenas coisas, pequenas mudanças possam ter um impacto significativo.
Político hoje conversando com Vinícius Miguel, candidato ao governo do estado de Rondônia pelo Rede Sustentabilidade. A gente volta já.